Existe um livro na Bíblia que muita gente tem medo de abrir. Um livro que fala de selos sendo rompidos, de cavaleiros cavalgando sobre a terra, de bestas que emergem do mar, de uma marca que ninguém poderá comprar nem vender sem ter. Um livro tão perturbador que, durante séculos, muitos preferiram tratá-lo como um enigma impossível de entender, guardado no fim das Escrituras, quase escondido. Mas o que quase ninguém percebe é o seguinte: esse livro não foi escrito para o futuro distante. Ele foi escrito para uma geração específica. E existe uma quantidade perturbadora de gente hoje convencida de que essa geração é a nossa. O homem que escreveu esse livro era velho, estava sozinho, estava preso, exilado numa pequena ilha rochosa perdida no meio do mar, condenado a morrer ali, esquecido por todos. Ele era o último sobrevivente de um grupo de 12 homens que tinham mudado o mundo. Todos os outros já estavam mortos. E ele, o mais velho de todos, tinha sido deixado vivo, arrancado de tudo o que amava e jogado numa rocha estéril chamada Patmos. O nome dele era João, e foi ali, naquele lugar de abandono absoluto, que o céu se abriu diante dele. Não em um templo, não em um palácio, numa prisão a céu aberto no lugar mais esquecido do mundo. O que ele viu naquele dia mudou a história para sempre. Mas essa não é a parte mais perturbadora. A parte mais perturbadora é o que João disse sobre a ordem dos acontecimentos. Ele não descreveu apenas o fim, ele descreveu uma sequência, uma ordem exata. Primeiro isso, depois aquilo outro. Um roteiro. E quando você coloca esse roteiro antigo lado a lado com as manchetes dos últimos anos, com aquilo que você vê acontecendo no mundo agora, no ano de 2026, alguma coisa dentro de você começa a gelar. Porque parece que os primeiros passos dessa sequência já foram dados. E quase ninguém percebeu. Eu sei que isso parece impossível. Eu sei que talvez você esteja pensando que é mais um vídeo alarmista na internet. Mas eu vou te pedir uma coisa só. Fique comigo até o final. Porque nos próximos minutos você vai entender 3 coisas que quase ninguém entende sobre esse livro. A primeira, quem era realmente João e por que justamente ele recebeu essa visão. A segunda, o que ele viu em ordem, selo por selo, cavaleiro por cavaleiro. E a terceira, a mais perturbadora de todas. Porque tanta gente hoje está convencida de que essa sequência já começou, bem diante dos nossos olhos, e ninguém está notando. E eu prometo uma coisa. A última parte deste vídeo, aquilo que João viu no fim de tudo, depois de todo o horror, vai mudar completamente o jeito como você enxerga o tempo em que estamos vivendo. Porque o Apocalipse não termina como você imagina. Respire fundo. E vamos começar. Porque essa história começa com um homem velho, sozinho numa rocha, ouvindo uma voz que ele reconheceu imediatamente. Para entender o que João viu, primeiro você precisa entender a dor daquele homem. João não era um profeta distante do tempo dos reis. Ele não era uma figura de um passado nebuloso. João tinha caminhado com Jesus. Ele tinha comido com ele. Tinha ouvido a voz dele todos os dias. Tinha visto os milagres com os próprios olhos. Ele era conhecido como o discípulo amado, aquele que se recostou no peito do mestre durante a última ceia. E ele foi o único dos 12 que ficou de pé aos pés da cruz. Todos os outros fugiram, João ficou. Ele viu tudo, viu a agonia, viu o sangue, ouviu as últimas palavras. E foi a ele que Jesus, já morrendo, entregou o cuidado da própria mãe. Agora avance no tempo. Décadas se passaram. Todos os outros apóstolos já tinham sido mortos, um por um, de formas brutais. Pedro, Tiago, André, todos. E João, agora um homem muito velho, com o corpo cansado e a memória cheia de fantasmas, era o último elo vivo entre aquela geração e o mundo. E o império não o matou. Fez algo talvez mais cruel. Exilou-o, jogou-o numa ilha pequena, rochosa, árida, cercada de mar por todos os lados. Um lugar onde ele não podia pregar. Não podia ensinar, não podia abraçar ninguém. Um lugar feito para apagar um homem lentamente, até que ele fosse esquecido pela história. Imagine a cena por um instante. Um ancião de cabelos brancos, sentado numa pedra, olhando o mar bater nas rochas, sozinho, sem ninguém, todos os amigos mortos, a obra da vida dele aparentemente perdida. E ele ali, esperando a morte chegar num pedaço de rocha esquecido. Se existe um lugar onde parece que Deus não está, é ali, e é justamente ali que o céu se abre. Guarde isso, porque essa é a primeira lição escondida deste vídeo. O maior encontro com Deus registrado nas Escrituras aconteceu no lugar mais abandonado do mundo, com o homem mais sozinho do mundo. Se hoje você está num Patmos particular, num lugar de solidão, de abandono, de perda, preste atenção. Foi exatamente ali que o céu se abriu. João conta que estava em espírito no dia do Senhor.
e de repente ouviu atrás de si uma voz forte, como o som de uma trombeta. Uma voz que ele não ouvia havia décadas. Uma voz que ele conhecia melhor do que qualquer outra no mundo. Ele se virou, e o que viu o derrubou. João descreve alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que ia até os pés, com um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos brancos como lã, brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze mais puro, incandescente, como se tivessem sido purificados numa fornalha, e a voz como o som de muitas águas, como uma cachoeira imensa desabando. Da boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o rosto brilhava com a força do sol ao meio-dia. Aquele não era mais o carpinteiro humilde da Galileia, não era mais o homem cansado que dormia num barco, era o rei em toda a sua glória. E João, o discípulo amado, o homem que tinha se recostado no peito daquele mesmo Jesus, caiu aos pés dele como se estivesse morto. Pense na força dessa cena. O amigo mais próximo, o que conhecia o rosto dele melhor do que ninguém. Diante da glória plena, o corpo simplesmente cedeu. Não houve familiaridade, não houve casualidade, houve queda. Mas então acontece o gesto que talvez seja o mais bonito de todo o livro. Aquela figura de glória avassaladora, com olhos de fogo e voz de trovão, estende a mão direita e toca o velho caído. E diz 3 palavras que ecoam até hoje. Não tenha medo. Guarde essa frase. Porque tudo que vem depois, todo o horror, todos os selos, todos os cavaleiros, todas as bestas, tudo vem depois dessas 3 palavras. O livro mais assustador da Bíblia começa com Deus dizendo a um homem aterrorizado para não ter medo. Isso não é um detalhe. É a chave de tudo. Mas antes de subir, João recebeu uma tarefa, e é uma parte que quase todo mundo pula, e que talvez seja a mais importante de todas para você que está ouvindo isso agora. Antes de mostrar o fim do mundo, Jesus mandou João escrever cartas. 7 cartas para 7 comunidades reais que existiam naquela época. Não eram cartas sobre política, nem sobre impérios, nem sobre o futuro. Eram cartas sobre o estado do coração de cada uma delas. Pense na estranheza disso. O céu se abre. A glória se manifesta. O universo inteiro está prestes a ser revelado. E a primeira coisa que Jesus faz é falar sobre o interior de cada comunidade. Como se dissesse que antes de você se preocupar com o fim do mundo lá fora, você precisa olhar para o fim que está acontecendo dentro de você. E a cada uma delas ele diz algo diferente. A uma ele diz que ela trabalhou muito, que teve paciência, que suportou provações, mas que abandonou o primeiro amor. Repare nessa acusação. Não era falta de trabalho, era falta de amor. Eles continuavam fazendo tudo certo por fora, mas por dentro o fogo tinha se apagado. É possível fazer tudo certo e ter perdido completamente a razão pela qual você começou. A outra, ele diz que ela tem nome de que vive, mas está morta. Nome de viva, reputação, aparência. Todo mundo olhando de fora e achando que ali há vida. E por dentro, um cadáver. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Postando, sorrindo, aparentando e por dentro completamente vazias. Mas a carta mais assustadora de todas é a última, a que foi enviada para uma comunidade rica, confortável e satisfeita. E o que Jesus diz para eles é de arrepiar. Ele diz que conhece as obras deles, que eles não são frios nem quentes, e que preferia que fossem uma coisa ou outra. Mas como são mornos, nem frios nem quentes, ele os vomitará da sua boca. Mornos. Pare e sinta o peso dessa palavra. Não é sobre ateus. Não é sobre gente que odeia Deus, é sobre gente que acredita, mas sem fogo, que ora, mas sem coração, que sabe a verdade, mas não deixa que ela mude nada. Gente que não é fria o suficiente para negar, nem quente o suficiente para se entregar. Gente que simplesmente vive no meio termo confortável, adiando qualquer decisão real. E Jesus diz que prefere o frio ao morno. Isso é chocante. Ele prefere alguém que diga não abertamente do que alguém que diga talvez para sempre. E ele continua, e essa parte é a que mais dói. Ele diz que eles afirmam ser ricos, que estão enriquecidos e que não precisam de coisa alguma. E que não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus, não sabem. Essa é a tragédia. O morno não sabe que está morno. Ele acha que está bem. Ele acha que já chegou. Ele acha que não precisa de nada. E é justamente essa autossuficiência que o cega. E como é que Jesus termina essa carta terrível? Com uma ameaça, com um julgamento? Não. Ele termina com uma das imagens mais ternas de toda a Bíblia. Ele diz que está à porta e bate. E que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará com essa pessoa e ela com ele. Ele está do lado de fora, batendo, esperando, não arromba, não força. Bate e espera que você abra por dentro. E isso é uma coisa que precisa ser dita com clareza.
Se hoje, ouvindo este vídeo, você sente aquele incômodo, aquela agitação leve no peito, aquele sentimento estranho que você não sabe nomear, talvez não seja o vídeo. Talvez seja uma batida na porta. Guarde essas cartas, porque elas mudam completamente o jeito de ler tudo o que vem a seguir. Todo o horror do Apocalipse é precedido por 7 cartas sobre o coração. Como se Deus dissesse que o problema nunca foi o dragão lá fora. O problema é a porta que continua fechada aqui dentro. E foi então que João foi chamado para subir. Se essas palavras já estão mexendo com alguma coisa dentro de você, faz uma coisa rápida por mim. Deixa um amém aqui embaixo nos comentários. Não é por número. É porque, segundo as próprias escrituras, quando 2 ou mais pessoas se unem em fé, algo se move no mundo espiritual. Então deixa o seu amém e vamos subir junto com João, porque o que ele viu lá em cima é de arrepiar. João descreve ter visto uma porta aberta no céu. E a voz o chamou para subir e ver as coisas que aconteceriam depois. E ele subiu. O que ele descreve a seguir é a cena mais impressionante já registrada. Um trono. E sobre o trono, alguém sentado com um aspecto de pedras preciosas, cercado por um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Relâmpagos, vozes e trovões saindo do trono. Um mar de vidro, transparente como cristal, diante dele. E ao redor, criaturas cobertas de olhos, que não descansam nem de dia nem de noite, clamando que o Senhor Deus Todo-Poderoso é santo, santo, santo. Repare, exatamente o mesmo que Isaías viu séculos antes. O mesmo trono, os mesmos seres, o mesmo clamor triplo. 2 homens separados por mais de 700 anos descrevendo a mesma sala do trono com os mesmos detalhes. Isso não é coincidência, é confirmação. E foi ali naquela sala que João viu aquilo que faria o coração dele se despedaçar. Ele viu na mão direita daquele que estava no trono um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E um anjo forte proclamou em alta voz uma pergunta que ecoou pelo universo inteiro. Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E aconteceu o silêncio mais terrível da história. Ninguém respondeu. João descreve que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Ninguém. Nenhum anjo, nenhum ancião, nenhum homem que já tivesse vivido. Nenhum rei, nenhum profeta, nenhum sábio, o universo inteiro em silêncio, e nenhum ser digno. E o velho João começou a chorar. Ele diz que chorou muito, chorou copiosamente, porque entendeu o que aquilo significava. Se ninguém abrisse aquele livro, a história ficaria travada para sempre, o mal continuaria, a injustiça continuaria, as lágrimas nunca seriam enxugadas, não haveria desfecho, não haveria justiça, não haveria fim para a dor. Imagine o peso daquele choro. Um homem velho, que tinha perdido tudo, chorando no meio do céu porque parecia que nem mesmo ali havia solução. E então um dos anciãos se aproximou dele e disse para que ele não chorasse mais, porque havia vencido o leão da tribo de Judá, e ele era digno de abrir o livro. E aqui está um dos momentos mais impressionantes de todas as escrituras. João ouve que um leão venceu, um leão, poder, força, rugido, dominação, e ele se vira para ver o leão. Mas o que ele vê não é um leão. Ele vê um cordeiro. E não um cordeiro qualquer, um cordeiro que parecia ter sido morto, com as marcas ainda visíveis, de pé no meio do trono. Ouça sobre um leão, olha e vê um cordeiro ferido, porque é assim que o céu vence, não pela força, pelo sacrifício. Aquele que parecia derrotado é justamente o único no universo inteiro digno de abrir o livro do destino. E toda a criação explodiu num cântico quando o cordeiro tomou o livro nas mãos. E então o cordeiro começou a romper os selos. E é aqui que a terra começa a tremer. O primeiro selo foi rompido. João ouve uma voz semelhante a um trovão dizendo para que ele viesse e visse. E ele olha. E surge um cavalo branco. Aquele que estava montado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Preste atenção nesse primeiro cavaleiro, porque ele é o mais perigoso de todos e a maioria das pessoas não percebe. Ele vem de branco, vem com uma coroa, vem parecendo bom, vem parecendo vitorioso, vem parecendo a solução. Mas repare num detalhe perturbador, ele tem um arco, e não se menciona nenhuma flecha. Ele conquista sem disparar. Ele vence sem guerra aberta. Ele domina pela aparência, pela promessa, pela sedução. Muitos estudiosos apontam que esse primeiro cavaleiro representa o engano que se disfarça de salvação. Um poder que chega prometendo paz, ordem, progresso, unidade. Algo que se apresenta como a resposta para todos os problemas do mundo. E as pessoas o recebem de braços abertos, coroando-o voluntariamente, sem perceber quem realmente está montado naquele cavalo. Guarde isso. O primeiro cavaleiro não chega como um monstro.
chega como um salvador. O segundo selo foi rompido, e saiu outro cavalo, vermelho como fogo. E aquele que o montava foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Repare na ordem. Primeiro vem o engano vestido de paz, depois vem a guerra. Sempre nessa ordem. Primeiro a promessa de unidade, depois o sangue. E note o detalhe, não diz que ele traz a guerra. Diz que ele tira a paz. É diferente. É como se a paz fosse algo que estava sendo segurado, contido, e de repente fosse removida. E o que sobra quando a paz é retirada do coração humano? Sobra exatamente aquilo que vemos. Nação contra nação, vizinho contra vizinho, irmão contra irmão. Um mundo onde as pessoas parecem cada vez mais incapazes de conversar sem se destruir. O terceiro selo foi rompido, e surgiu um cavalo preto, e aquele que o montava tinha uma balança na mão. E João ouve uma voz no meio das criaturas dizendo algo estranho. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas que não se danificasse o azeite nem o vinho. Traduzindo, 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho, e uma medida de trigo era pouco mais do que a ração diária de uma pessoa. Ou seja, um dia inteiro de trabalho para comprar uma única refeição. É fome, mas não é a fome do deserto vazio. É algo mais cruel. É escassez no meio da abundância. Porque preste atenção ao detalhe. O azeite e o vinho não podem ser tocados. Os produtos do luxo permanecem intactos. Enquanto o povo trabalha o dia inteiro para comer uma vez, o luxo continua fluindo normalmente para quem pode pagar. Isso não é fome de guerra. Isso é desigualdade. É um sistema onde o pão fica caro para a maioria e o luxo continua abundante para poucos. E olhe ao seu redor. Olhe para o custo de vida. Olhe para quantas pessoas trabalham o mês inteiro e não conseguem chegar ao fim dele. Enquanto isso, o azeite e o vinho seguem intocados. João viu isso há quase 2000 anos. O quarto selo foi rompido. E João olha. E o que ele vê é a imagem mais aterrorizante dos 4. Um cavalo amarelo, pálido, da cor de um corpo sem vida. E o nome daquele que o montava era Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Repare que este é o único cavaleiro que recebe um nome próprio. Os outros 3 são anônimos. Este tem nome, Morte, e ele não vem sozinho, vem acompanhado. E veja a sequência completa que se formou. Primeiro o engano disfarçado de paz, depois a guerra, depois a fome e a desigualdade, e finalmente a morte em escala massiva, através da espada, da fome, da peste, doença, pragas. Pare por um segundo e pense nos últimos anos da humanidade. Pense em tudo o que o mundo atravessou. Uma doença que parou o planeta inteiro. Guerras estourando em várias frentes ao mesmo tempo. Preços disparando. Pessoas trabalhando mais e comprando menos. Sistemas prometendo ordem e segurança em troca de liberdade. Não estou dizendo que isso prova alguma coisa. Estou fazendo uma pergunta. Como um homem velho, exilado numa rocha há quase 2000 anos, descreveu essa sequência exata. Nessa ordem exata. E se você está sentindo um arrepio agora, o próximo selo vai te deixar sem palavras, porque é aí que a terra inteira reage. O 5º selo foi rompido, e João vê algo que não é sobre a terra, é sobre o céu. Ele vê, debaixo do altar, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham. E eles clamam em alta voz, perguntando até quando? Até quando a justiça vai demorar? E a cada um deles foi dada uma veste branca. E foi dito que descansassem ainda um pouco de tempo. Pense nisso. Nem mesmo no céu a pergunta desaparece. Até quando? Aquele grito atravessa toda a história humana. É o grito de cada pessoa que já sofreu injustiça e olhou para o céu perguntando por que Deus demora. E a resposta não foi uma explicação. Foi um pouco mais de tempo. Porque a demora de Deus nunca é indiferença. É paciência. Cada dia de demora é mais uma alma que ainda pode ser salva. A espera dos justos é o tempo de graça dos perdidos. O 6º selo foi rompido. E aqui a criação inteira entra em colapso. João descreve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua inteira ficou como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira que deixa cair os seus frutos quando é sacudida por um vento forte. O céu se recolheu como um pergaminho que se enrola. Todos os montes e todas as ilhas foram removidos dos seus lugares. E então vem o detalhe mais perturbador de toda a cena. João descreve a reação das pessoas e não é o que você imagina. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os comandantes, os poderosos e também os escravos e os livres. Todos, sem exceção, se esconderam nas cavernas e entre as rochas dos montes, e diziam aos montes e às rochas que caíssem sobre eles e os escondessem.
Eles preferiam ser esmagados por uma montanha a encarar aquele rosto. Repare quem está nessa lista. Não são os monstros da história. São reis, são ricos, são poderosos. Gente que passou a vida inteira achando que estava no controle. Gente que tinha exércitos, dinheiro, influência. E naquele momento tudo isso valia absolutamente nada. Nenhum bunker, nenhuma fortuna, nenhum exército. Todos escondidos em buracos, implorando as pedras. E veja o que eles dizem, que chegou o grande dia da ira. E perguntam quem poderá subsistir. Essa é a pergunta que atravessa o livro inteiro. Quem poderá permanecer de pé? E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Eles reconheceram Deus. Eles souberam exatamente quem estava ali. Não houve dúvida, não houve ateísmo, não houve confusão. Eles reconheceram e ainda assim quiseram fugir. Porque reconhecer não é o mesmo que se entregar. Existe gente que sabe perfeitamente que Deus existe, e mesmo assim passa a vida inteira correndo dele. Não seja essa pessoa. Não deixe que o encontro com Deus seja o momento mais aterrorizante da sua vida, quando ele poderia ser o mais libertador. E então veio o 7º selo, o último. E aqui acontece algo que ninguém espera. Você imagina que, ao romper o último selo, viria a explosão, o trovão máximo, o grito final. Mas João descreve algo completamente diferente. Ele diz que quando o cordeiro abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Silêncio. Pare e imagine isso. O céu, aquele lugar onde as criaturas clamam santo, santo, santo sem parar dia e noite, desde antes do tempo existir. Aquele lugar onde o louvor nunca cessa. E de repente tudo para. 30 minutos de silêncio absoluto no céu. Nada nas escrituras é mais eloquente do que esse silêncio. É o silêncio de quem entende a gravidade do que vem a seguir. É como uma sala inteira que emudece quando a sentença vai ser lida. Nem os anjos tinham palavra. E dentro desse silêncio, João vê um detalhe belíssimo. Ele vê um anjo com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. E a fumaça do incenso subiu com as orações do povo diante de Deus. Ouça isso com atenção, porque pode mudar a sua vida. No momento mais solene de toda a história do universo, no meio do silêncio total do céu, a única coisa que subia diante do trono eram as orações das pessoas. Orações de gente comum. Gente que orou chorando de madrugada. Gente que orou sem ver resposta. Gente que orou achando que ninguém estava ouvindo. Elas estavam todas ali, guardadas. Nenhuma se perdeu. Nenhuma oração sua jamais caiu no vazio. Elas foram todas coletadas, guardadas, e no momento decisivo da história, foram elas que subiram diante de Deus como incenso. Se você já orou achando que estava falando com o teto, esse detalhe é para você. E depois do silêncio vieram as trombetas. 7 anjos com 7 trombetas. E cada uma delas anuncia uma devastação sobre uma parte da criação. João descreve que a primeira trombeta atingiu a terra e as árvores. A segunda atingiu o mar, e uma parte dele se tornou sangue. E uma parte das criaturas do mar morreu. A terceira atingiu os rios e as fontes das águas. E uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha. E as águas se tornaram amargas, e muitos homens morreram por causa das águas que ficaram amargas. A quarta atingiu o sol, a lua e as estrelas, e uma parte da luz foi escurecida. Repare no padrão perturbador. As trombetas não atacam pessoas diretamente no começo. Elas atacam o sistema que sustenta a vida, a terra, o mar, as águas, a luz. É a criação se desfazendo por partes. E aqui está um detalhe que muita gente não percebe. Em cada uma dessas trombetas, o texto repete uma expressão. Uma parte, uma terça parte, não é tudo, nunca é tudo. Mesmo no julgamento existe limite. Mesmo na ira existe contenção, porque ainda não é o fim, ainda é aviso. Deus está ferindo o mundo o suficiente para acordá-lo, mas não o suficiente para destruí-lo. Cada trombeta é um alarme, não uma sentença. E é isso que torna a reação humana descrita a seguir tão devastadora. Porque depois de tudo isso, depois de trombetas, de pragas, de sinais no céu, João escreve uma das frases mais tristes de todo o livro. Ele diz que os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos. Não se arrependeram. Pense nisso. O mundo desabando, os sinais gritando, e as pessoas continuando exatamente como antes. Sem mudar nada, sem parar, sem se voltar. Porque a verdade dura é essa. Sinais não convertem ninguém. Medo não converte ninguém. Você pode ver o céu se abrir e continuar exatamente o mesmo. A única coisa que muda um ser humano é a decisão de abrir a porta quando houve a batida. E é por isso que este vídeo existe. Não para te mostrar sinais, mas para te perguntar o que você vai fazer com eles. Antes de continuar, deixa eu te dizer uma coisa.
Se você chegou até aqui, você já percebeu que este não é um canal comum. Aqui a gente não tem medo de entrar nas verdades que quase ninguém tem coragem de tocar. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente mergulha mais fundo nesses mistérios. É um clique só. E esse clique pode ser o começo de uma jornada que muda completamente o jeito como você enxerga a sua fé. E agora vamos entrar na parte que mais assusta as pessoas, porque depois dos selos, João viu as bestas. João descreve ter visto uma besta subindo do mar, uma criatura terrível, com muitas cabeças e muitos chifres, com nomes de blasfêmia, misturando a aparência de vários animais. E o dragão deu a ela o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E o mundo inteiro se maravilhou com a besta. Repare nessa palavra, maravilhou. Não teve horror, não fugiu, não a rejeitou, se maravilhou, admirou, seguiu. E as pessoas começaram a perguntar quem seria semelhante à besta e quem poderia lutar contra ela. Guarde essa cena. A humanidade não é forçada a aceitar a besta com uma arma na cabeça. A humanidade a admira. Ela é aceita porque parece impressionante, parece poderosa, parece capaz de resolver as coisas. E depois João vê uma segunda besta, subindo da terra. E esta é ainda mais sutil, e por isso mais perigosa. Ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Pare aí, aparência de cordeiro, voz de dragão. Ela parece inofensiva, parece mansa, parece boa. Mas o que sai da boca dela é a voz do próprio inimigo. Essa segunda besta não conquista pelo terror, conquista pela confiança. E João descreve o que ela faz. Ela realiza grandes sinais, a ponto de fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Ela engana os habitantes da terra através dos sinais que lhe foi permitido realizar. E ela ordena que se faça uma imagem da primeira besta. E aqui vem um detalhe que gela o sangue. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse. Uma imagem que fala. Uma coisa feita por mãos humanas, sem vida própria, que de repente ganha voz. E que fala tão bem e engana tão bem que o mundo inteiro a segue. Um homem velho, há quase 2000 anos, numa ilha sem tecnologia nenhuma, descreveu uma imagem construída pelos homens que ganharia voz e enganaria multidões. Pense no mundo em que vivemos agora. Pense nas ferramentas que surgiram nos últimos anos. Imagens que falam. Vozes criadas do nada que soam exatamente como pessoas reais. Rostos gerados que nunca existiram e que ninguém consegue distinguir de um ser humano de verdade. Sistemas que respondem, conversam, aconselham e que milhões de pessoas já consultam todos os dias como se fossem oráculos. Eu não estou dizendo que isso é a besta. Eu estou apenas colocando o texto antigo ao lado do jornal de hoje e deixando você tirar as suas próprias conclusões. E então vem a parte mais famosa e mais temida de todo o livro. João descreve que a besta faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja dada uma marca na mão direita ou na testa. E que ninguém possa comprar nem vender, a não ser aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ninguém pode comprar nem vender. Pare e pense na precisão dessa frase. Não é uma marca religiosa, não é uma marca militar, é uma marca econômica. É sobre o direito de participar do sistema, é sobre comprar comida, sobre pagar contas, sobre existir socialmente. E João escreveu isso numa época em que o comércio era feito com moedas de metal de mão em mão, sem qualquer registro central. A ideia de um sistema global capaz de aprovar ou bloquear a capacidade de comprar de cada indivíduo do planeta era simplesmente impensável. E hoje o dinheiro virou número na tela. Hoje quase tudo passa por sistemas digitais que podem, tecnicamente, ser bloqueados com um clique. Hoje já existem discussões sérias sobre moedas totalmente digitais, sobre identidade digital unificada, sobre sistemas que decidem quem pode e quem não pode participar do sistema financeiro. Repito, eu não estou dizendo que isso é a marca. O texto de João é sobre uma escolha espiritual de lealdade, não sobre um pedaço de tecnologia. Mas a infraestrutura que tornaria aquela profecia tecnicamente possível não existia em nenhum momento da história humana. E agora existe. Isso, no mínimo, deveria fazer você parar e pensar. E João encerra essa parte com uma frase enigmática que atravessa os séculos. Ele diz que aqui está a sabedoria, e que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o número dele é 666, o número de um homem, não de um monstro, de um homem. Porque no fundo, toda rebelião contra Deus sempre foi a mesma coisa, a tentativa do homem de ocupar o lugar do Criador. Eu sei que tudo isso é pesado, então deixa eu te fazer uma pergunta direta, de coração para coração.
Você sente que estamos vivendo um tempo diferente? Que algo mudou nos últimos anos? Algo que você não consegue explicar com palavras, mas que sente por dentro? Se você sente isso, escreve a palavra sinais aqui nos comentários. Eu quero saber quantas pessoas estão sentindo exatamente a mesma coisa que você neste momento. Às vezes, só de perceber que você não está sozinho nessa percepção, já muda tudo. E se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe o seu like. Pode parecer um gesto pequeno, mas é ele que faz essa mensagem alcançar mais pessoas. Cada like é uma alma a mais que vai poder ouvir esse aviso a tempo. Agora a pergunta que trouxe você até aqui. Por que 2026? Eu preciso ser radicalmente honesto com você momento. E preste atenção porque isso separa a verdade do engano. Ninguém pode marcar o dia do fim. As próprias palavras de Jesus são absolutamente claras. Ele disse que daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então qualquer pessoa que te diga que sabe a data exata está te enganando e provavelmente querendo alguma coisa de você. Eu não vou fazer isso. Mas existe uma diferença enorme entre marcar uma data e reconhecer uma estação. E foi o próprio Jesus quem nos mandou fazer a segunda coisa. Ele usou a imagem da figueira. Ele disse para observarmos a árvore. Quando os ramos ficam tenros e as folhas brotam, sabemos que o verão está próximo. Ele não disse que saberíamos o dia. Ele disse que saberíamos reconhecer a estação pelos sinais. Ele não nos deu um calendário. Ele nos deu olhos. E é isso que muita gente sente ao olhar para 2026. Não é uma data mágica. É a sensação de convergência. É a percepção de que várias linhas que sempre correram separadas de repente estão se cruzando ao mesmo tempo. Olhe a sequência que João descreveu e olhe o mundo. Um poder que chega prometendo paz e ordem, e que é coroado voluntariamente pelas pessoas. A paz sendo retirada da terra, com conflitos abrindo simultaneamente em várias frentes, e um clima de hostilidade que atravessa até as famílias. Escassez no meio da abundância, com pessoas trabalhando o mês inteiro para comprar comida enquanto o luxo segue intocado. Pestes que pararam o mundo inteiro numa escala que nenhuma geração anterior tinha visto. Uma imagem construída por mãos humanas que agora fala, responde e engana. E uma estrutura financeira digital que, pela primeira vez na história, torna tecnicamente possível decidir quem pode comprar e quem não pode. Cada um desses pontos, sozinho, não significa nada. Sempre houve guerras, sempre houve fome, sempre houve pestes. Mas a pergunta não é sobre um ponto isolado. A pergunta é sobre a convergência. É sobre todos eles aparecendo juntos, na mesma geração, na ordem descrita, com uma tecnologia que finalmente torna o quadro completo possível. E a verdadeira pergunta que fica não é se João acertou uma data. É outra, muito mais profunda. Como um homem velho e exilado numa rocha, há quase 2000 anos, sem tecnologia, sem ciência, sem nenhuma forma de imaginar o mundo moderno, descreveu com tanta precisão o retrato exato do tempo em que estamos vivendo agora. Essa é a pergunta, e ela deveria fazer cada um de nós parar e refletir com honestidade. E agora chegamos à parte mais importante de tudo, porque se este vídeo terminasse aqui, ele teria falhado completamente com você. Nós falamos dos selos, dos cavaleiros, das bestas, da marca, do horror. Mas ainda não falamos da razão pela qual tudo isso foi mostrado. E é aqui que está o coração de todo o Apocalipse. Você lembra como esse livro começou? Com um homem aterrorizado, caído no chão como morto. E com uma mão tocando ele e dizendo 3 palavras: não tenha medo. Todo o resto veio depois disso. Todo o horror vem embrulhado nessas 3 palavras. Porque Deus não mostrou o fim a João para destruir a paz dele. Mostrou para dar a ele algo que ninguém podia tirar. Certeza. Pense na situação daquele homem. Ele estava exilado, o império parecia invencível. Os amigos dele estavam todos mortos. A fé que ele pregou parecia esmagada. Do ponto de vista humano, o mal tinha vencido de forma absoluta. E Deus mostra a ele o fim do filme. E o fim do filme não é o dragão, não é a besta, não é a marca, não é o fogo. João descreve que viu um novo céu e uma nova terra. E viu a cidade santa descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. E ouviu uma grande voz dizendo que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e que ele habitará com eles, e eles serão o povo dele. E então vem a frase que, para mim, é a mais linda de toda a Bíblia. E Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Repare no gesto. Não diz que as lágrimas desaparecerão sozinhas. Diz que Deus vai enxugá-las, pessoalmente, com as próprias mãos. É um gesto íntimo,
É o gesto de um pai se abaixando até a altura de um filho que chorou por muito tempo. Todas as lágrimas, as que você chorou e ninguém viu, as da madrugada, as que você escondeu para não preocupar ninguém, as que você chorou no chuveiro para que ninguém ouvisse. Aquele Deus, o do trono, o dos olhos de fogo, o da voz de muitas águas, vai se abaixar e enxugar cada uma delas, uma por uma. Esse é o fim do Apocalipse. Não é fogo, é um pai enxugando o rosto do filho. E é por isso que este vídeo nunca foi sobre medo. Se você entendeu isso, você entendeu o livro inteiro. Os selos, os cavaleiros, as bestas, tudo isso é o meio da história. E ninguém deveria julgar uma história pelo meio. O fim já está escrito e o fim é bom. A única pergunta que sobra é de que lado da história você quer estar quando ela terminar. E essa pergunta não se responde no último dia. Se responde agora. Porque enquanto você ouve essas palavras, a porta ainda está aberta. Você ainda tem hoje. E não importa o que você fez. Não importa o quanto você se afastou. Não importa há quanto tempo você não ora, quantas promessas você quebrou, quantas vezes você tentou voltar e desistiu. Lembre-se de quem escreveu esse livro. Foi escrito para um homem sozinho, esquecido, numa rocha no meio do mar. Se o céu se abriu ali, ele pode se abrir onde você está agora. Então, se hoje o seu coração foi tocado, não deixe esse momento passar. Não trate isso como mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Para agora, em silêncio, onde quer que você esteja. E fala com Deus. Não precisa de palavras bonitas. Não precisa saber orar direito. Ele não está esperando um discurso. Está esperando um coração sincero. Diz apenas isso, com as suas próprias palavras. Senhor, eu não quero deixar para depois. Eu quero estar do lado certo dessa história. Tira o medo do meu coração e me ensina a caminhar contigo a partir de hoje. Se você fez essa oração agora, mesmo em pensamento, algo mudou neste instante. Uma decisão foi tomada, e eu quero celebrar isso com você. Escreve aqui embaixo a palavra decidir, não por mim, mas como um marco para você mesmo. Um registro do dia em que você escolheu não deixar mais para depois. E toda vez que voltar a este vídeo e ver o seu comentário, vai lembrar do momento exato em que tudo começou a mudar. E se essas palavras te tocaram, pensa em quantas pessoas ao seu redor precisam ouvir exatamente isso hoje. Aquele amigo que anda perdido. Aquele familiar que perdeu a esperança. Aquela pessoa que vive dizendo que muda amanhã. Compartilhe este vídeo com ela agora. Você pode ser exatamente o instrumento que Deus vai usar para alcançar alguém que precisa ser resgatado. Nós estamos vivendo um tempo de sinais, e ninguém sabe o dia nem a hora. Mas todos nós sabemos de uma coisa. Hoje ainda temos a chance de escolher. Hoje a porta ainda está aberta. Hoje ainda é tempo. João viu o pior que a história humana pode produzir. E ainda assim, o livro dele termina com uma cidade de luz, sem lágrimas e sem morte. Ele viu o dragão, mas terminou olhando para o cordeiro. Ele viu o horror, mas escreveu sobre a esperança, porque ele sabia como a história acaba. E agora, quase 2000 anos depois, essa mesma mensagem atravessou o tempo e chegou até você. Não por acaso, como um convite. Não deixe para depois. O depois é a mentira mais perigosa que existe, porque o depois nem sempre chega. Se este vídeo abençoou a sua vida hoje, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não pelos números, mas porque cada pessoa que ouvir isso pode ter a vida transformada, assim como a sua talvez tenha sido tocada hoje. E fica comigo, porque essa jornada está apenas começando. Existem muitas outras verdades escondidas nas antigas escrituras. As visões completas de Enoque sobre os céus. Os segredos e os nomes dos vigilantes que caíram. Aquilo que Daniel escondeu e selou para os últimos dias. O mistério dos gigantes antes do dilúvio. E nós vamos percorrer esse caminho juntos. Um vídeo de cada vez. Uma revelação de cada vez. Que a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a mesma mão que tocou João naquela rocha toque você hoje, onde quer que você esteja. E que você nunca, jamais, deixe para depois aquilo que pode ser decidido agora. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. E até lá, não tenha medo. O fim da história já está escrito. E o fim é bom.